agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 7 tem futebol. Daqui a pouco tem Copa do Brasil. Ituano e São Paulo, o programa termina então um pouco mais cedo, 7 da noite. E vamos para o Fala Galera de hoje. Alvarinho ou Matheus Barbosa? Quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? Qual a sua opinião sobre a comemoração do gol do Matheus Jesus? Gol que ele marcou na partida diante do Criciúma. Estava 1-0 para o Criciúma e ele empatou. Não comemorou. Não teve nenhuma vibração. Então, qual é a sua opinião a respeito desta comemoração? Normalmente, esse tipo de atitude os jogadores usam para gols marcados contra os seus ex-times. Não é o caso do Matheus Jesus, né? Nunca jogou no Criciúma. E ele começou na base da Ponte, era da base do Flamengo, veio para a base da Ponte e subiu no time principal. Foi, portanto, a Ponte que deu imagem para ele, né? Só que ele marcou um gol e não comemorou. Não se sabe o motivo, a Ponte não divulgou, não teve nenhuma entrevista. E claro, evidente que só o jogador é que poderia falar o motivo pelo qual ele comemorou o gol daquele jeito. Mas enfim, esse é o Fala Galera, repetindo para os bugrinos, Alvarinho ou Matheus Barbosa. Quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? E qual a sua opinião sobre a comemoração de Matheus Jesus no gol marcado contra o Criciúma para os pontepretanos? 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp. As pautas do programa de hoje. Tony comenta sobre a volta por cima após a goleada sofrida para o São Bernardo no Paulistão. O Guarani perdeu, tomou de 5 nesse jogo. Tony fala também sobre o ótimo início do Guarani na Série B. Com o melhor início de campeonato desde que retornou à Série B, o Bugre busca emendar sequência nas 3 vitórias consecutivas pela primeira vez em 2023. Ganhou do Avaí 4-1, ganhou do Ceará, partida realizada lá na cidade de Fortaleza. Ganhou 3, meteu 3 também no Ceará e agora enfrenta o Ituano na sexta-feira, partida marcada para 21h30 no Brinco. Diretoria abre venda dos ingressos para o duelo contra o Ituano na próxima sexta-feira. Os preços variam entre 60 e 30 para todos os setores do estádio Brinco de Ouro. As bilheterias serão abertas somente na quinta-feira, às 9 da manhã. Mas os bilhetes, com exceção aos ingressos de meia entrada, já estão disponíveis no sistema online. Pivete espera os retornos de Bruno José e Matheus Barbosa para o duelo contra a equipe de Itu. Bruno Mendes e Derek disputam uma vaga no ataque.
Destaque no portal carlosbatista.com.br. Bruno Mendes ou Derek, quem deve jogar no ataque? Comentaristas da Band respondem. E as pautas da Ponte Preta. Paulo Baia fala sobre sua chegada na Macaca e as principais características. Paulo Baia comenta também sobre passagem no futebol japonês, as posições que atua dentro de campo. Thales, atacante de 24 anos, ex-Arucó do Paraná, é regularizado no BID e fica à disposição para o duelo contra a Chapecoense, partida marcada para sábado às 17 horas. Jogo que você vai acompanhar na tela da Band, além da transmissão pela Rádio Bandeirantes, também na tela da Band para todo o Brasil. O ataque é o atacante é o sexto reforço. Além dele, a Macaca contratou o zagueiro Tomás Caíque, o lateral Anilson, os volantes Samuel Andrade e Luan Martins, além do atacante Paulo Baia. Desfalques nas duas primeiras rodadas. Leonaldo e Ramon Carvalho já iniciaram o processo de transição física. A expectativa é de que os dois possam ser relacionados para a próxima partida contra a Chapecoense. Zagueiro Fábio Sanches deve iniciar o processo de transição nesta quarta-feira. Ainda sem conquistar nenhum ponto, a Ponte registra pior início desde que voltou à Série B. De 2018, ano que retornou, até 2022, a Macaca conseguiu conquistar pelo menos um ponto nas duas primeiras rodadas. Até aqui, 0 ponto. Com o time de aspirantes, Macaca vai disputar a Copa Paulista 2023. Competição terá 18 times e premiação de R$250 mil para o campeão. Destaque no portal carlosbatista.com.br da Ponte Preta. Saiba como vai funcionar a Copa Paulista, torneio que é o caminho para a Copa do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:08, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Outro Batista, um grande abraço a todos, uma boa tarde para a galera que acompanha aqui o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. Alvarinho ou Matheus Barbosa? Quem eu escalaria? Matheus Barbosa, apesar da grande partida que o Alvarinho fez no Ceará, o meu volante titular é Matheus Barbosa. Qual a sua opinião sobre a comemoração de Matheus Jesus contra o Criciúma? Não houve comemoração, né? E só ele pode responder. Eu achei muito estranho, mas muito estranho mesmo. Aliás, o comportamento do Matheus Jesus no jogo contra o Vitória foi estranho e contra o Criciúma foi estranho. Só ele pode responder. A gente tem notícias de bastidores, mas nada confirmado, não é? Então, como você sugeriu hoje na hora do almoço, nos Donos da Bola, eu acho pertinente que ele venha a público para explicar. Não é que ele tem que se explicar, mas ficou esquisito. Então, para que não aumente o burburinho, se eu fosse assessoria, pediria aí uma declaração pequena, não é para a Rádio Bandeirantes, é para a torcida da Ponte. Ficou estranho, ficou. O cara fez o gol e saiu como se estivesse num treinamento coletivo. Não pegou bem, na minha modesta opinião. Batista. 17:10, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde, tudo bem, pessoal da Bandeirantes? Aqui é o Edson Lencioni da Chaga Primavera. Entre Matheus Barbosa e qualquer outro no Guarani, Matheus Barbosa não fica nem no banco. Não precisa nem jogar. Ele é um cara Tony melhorado, só sabe chutar. Não sabe passar bola
e não marca de jeito nenhum. Então, nem pensar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que hoje falam muito em inclusão social, e isso é uma vergonha, né? Vocês precisam fazer um lobby aí para trocar essa bola. Essa bola que está na Série B aí não serve. Tem muita gente que tem dificuldade visual, não consegue enxergar essa bola. Você vai no campo de futebol, a bola some. Né? Agora, assiste um jogo da Série A e assiste um jogo da Série B, você vê a diferença. Só faltava eles colocar a bola verde para ela sumir no meio do gramado. É um absurdo continuar com essa bola em campo. Pelo amor de Deus, faz um lobby para trocar essa bola da Série B. Ela é bonita para ficar na prateleira, mas não para jogar bola, gente. Pelo amor de Deus. Realmente a bola é horrorosa, né? Não tem nada a ver. A bola azul, um negócio muito ruim de se enxergar, né? Especialmente em jogos noturnos, onde alguns estádios a iluminação é muito ruim. Por exemplo, nos estádios de Campinas. Na época aí a CBF disse que ia promover uma alteração na iluminação dos estádios, exigindo que os estádios reformassem a iluminação. Só para se ter uma ideia, uma boa iluminação é necessário ter 3.000 lux. É a unidade de aferição da iluminação. Lux, 3.000 lux. O estádio da Ponte, uma vez, né? Eu tomei conhecimento que tem 400 lux. Veja, 3.000. 3.000 é o mínimo. 3.000 mínimo. E a Ponte tem 400. Guarani também tem 400. Então, quem assiste o jogo na televisão, a câmera de TV dá um ganho. E, claro, é evidente que melhora para quem está assistindo na televisão, mas quem está no campo não enxerga a bola, pô. Não consegue ver. Algum gênio, algum cara que se acha acima da média, vamos fazer uma bola azul. Eu só não entendi o que o ouvinte colocou aí sobre inclusão social. O que tem a ver aí a inclusão social com a bola azul? Não entendi essa relação, essa ligação de uma coisa com a outra, né? Mas eu concordo com você. A bola realmente é muito ruim. A bola tem que ser branca, porque dá o contraste, né, com a grama verde, e aí fica mais fácil de ver a bola. Mas, enfim, tem questão de patrocínio, patrocinador, o fabricante da bola, a questão comercial e também ideias geniais do incompetente motivado. Ele está sempre lá e ele tem ideias espetaculares para ele, né? Ele que acha. Mas são ideias horrorosas. De qualquer maneira, é bom a gente ficar ligado nesse aspecto do aspecto comercial. Hoje o futebol, gente, tudo é comercial. Não tem mais, mas nem, sabe, uma tampinha de garrafa que não tenha uma conotação comercial. Tudo é faturamento. Pode ser uma exigência também do patrocinador. Ele fabricou essa bola aí e quer colocar em prática, e a federação ou o CBF que negocia os contratos, os direitos, as propriedades, é assim que eles chamam, não vai enjeitar uma grana significativa para colocar uma bola na cor que o patrocinador está querendo. Então, muitas vezes não é a CBF, não é a federação. Isso é uma exigência do patrocinador. O patrocinador manda. Se o patrocinador, olha, eu compro essa propriedade, mas a minha bola é azul, vai colocar ou não? A federação não vai falar não, né? CBF não vai falar não. Ouvinte no ar, 17h15. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Tudo Band. Um abraço aí pra toda a equipe. Rapaz, eu ouço vocês aí quase todos os dias. Gosto demais aí do programa. Mas eu acho que essa pergunta aí da comemoração do Mateus Jesus é meio querendo criar polêmica, né? Você podia ter uma outra pauta aí.
Essa é a minha opinião, tá joia? Eu acho que vocês estão querendo criar algum tipo de situação. Ou pergunta direto pra ele, né? Por que ele não comemorou o gol? Um abraço, viu? Marcelo de Barão Geraldo. Abraço, muito obrigado. Bom, primeiro que ninguém está querendo aqui causar celeuma ou qualquer tipo de polêmica. Ontem, para quem acompanhou o programa, tinha aqui uma quantidade grande de mensagens de ouvintes querendo saber um motivo por que o Matheus Jesus não comemorou o gol. E nós não temos acesso ao jogador. Não tem como. Pergunta então para ele. Mas se eu tivesse a oportunidade de falar com o jogador, é evidente que eu perguntaria, ué. Eu não perguntei porque não foi dado a possibilidade de perguntar a ele. Porque os repórteres não têm acesso aos jogadores. Veio a pandemia, antes o repórter, quando terminava, antes era assim, podia entrevistar antes do início da partida, no intervalo, quando terminava o jogo, depois do jogo também podia fazer a entrevista. Aí veio a pandemia, não podia fazer nenhuma entrevista. Já há muito tempo que a CBF e as próprias federações, pressionadas pelas emissoras que têm o direito de transmissão, queriam cortar o repórter de emissoras de rádio no campo. Tem tradição, esse negócio todo não conseguia. A pandemia veio para resolver o problema desse pessoal que estava pressionando. Não tinha direito de entrar nenhum repórter, só da emissora que tinha os direitos de transmissão. Passada a pandemia, aí foi feita uma zona mista. Só podia entrevistar no final da partida uma zona mista ali, né? Atletas passando, jogadores passando e os repórteres conseguiam fazer ao menos uma perguntinha lá para cada jogador. Bom, o tempo passou, aí veio 2023. Acho que 2022, né? No Brasileiro já estava assim também. Não pode fazer nenhuma entrevista. Não tem acesso, não tem contato. O repórter pode até ficar atrás do gol. E vai chegar o dia que vão tirar o repórter de lá também. Estamos caminhando para isso. Vai chegar o dia que o repórter não vai poder mais ficar atrás do gol. Por enquanto, ele está ficando. Mas não pode fazer pergunta para nenhum jogador. E nem para o treinador e nem para ninguém. Só se um repórter entrevistar o outro ali, Eles ficam todos atrás do gol, né? Então, o que você achou aí? Só se fosse assim. Porque o atleta não tem, ele não pode. Não é que ele não queira. Alguns até gostariam de dar entrevista, porque dá relevo ao trabalho dele. Mas eles são proibidos, eles não podem dar entrevista. Então eu vou perguntar para o Matheus Jesus como? O motivo pelo qual ele não comemorou o gol. Então não tem ninguém aqui querendo fazer polêmica, não. É o fato. Nós somos aqui uma caixa de ressonância daquilo que está acontecendo. Se eu não puder relatar aquilo que está acontecendo, então eu paro com esse negócio, porque aí perdeu todo o sentido. 17h19, um rápido intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o
o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Participe, mande para cá a sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. Os temas de hoje. Você pode mandar sobre os temas de hoje, ou, se você preferir, também aí algum tema, né, que você tenha na cabeça e queira debater conosco. Mas os temas de hoje são os seguintes: Alvarinho ou Matheus Barbosa? Quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? O Matheus Barbosa ainda não tem o diagnóstico se ele vai poder atuar ou não. Bruno Pivetti está aguardando o departamento médico, mas se ele tiver condição de jogar, quem é que você escalaria? Ele era o titular, mas teve um desconforto e nem viajou para a Fortaleza. Aí jogou o Alvarinho e foi muito bem. E agora? Dá uma de treinador aí, ué. Quem é que joga? O titular, que era o Matheus Barbosa ou o Alvarinho? E qual a sua opinião, você que é ponte pretano, sobre a comemoração do Matheus Jesus no gol marcado contra o Criciúma? 971021493. Diz aqui o ouvinte: olá, Batista, sinceramente, se o meu time de futebol ganhar todos os jogos de 1-0 e qualquer jogador que fizer o gol não comemorar nada, para mim será só um detalhe, já que se o time ganhar todos os jogos será campeão. Todos sabemos que o problema da Ponte é financeiro, além de outros, claro. Então, a meu ver, o fato de um jogador comemorar ou não um gol não vai mudar nada. É só uma forma de protesto. Os salários é que tem que estar em dia. Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Para jogar à noite, coloca a bola pisca-pisca. É boa essa, hein, velho? Põe um LED na bola. Ele não assinou? Assina, tá? Manda o seu nominho. Final 6204. Boa tarde, amigos. Creio que não comemoração do gol do Matheus Jesus foi a saída do técnico Hélio dos Anjos, pois eles têm uma grande amizade. Edson Luiz Magre, distrito de Souzas, abraço. Tá vendo? Pode ser, ué. Pode ser. Hélio dos Anjos saiu intempestivamente e ele tinha realmente, né, era querido aí pelos jogadores. Pode ser, por que não? Por isso que eu estou dizendo, seria interessante que fizesse uma entrevista e o próprio jogador explicasse o motivo.
E é por isso que nós estamos aqui abrindo a nossa enquete, querendo saber a opinião dos ouvintes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Prazer mais uma vez, muito grande estar participando aqui do programa. Temas sempre interessantes, polêmicos. Esse negócio aí de não comemorar o gol, você sabe qual que é o problema? É o seguinte, não é como o ouvinte disse agora aí, né? Não importa se o jogador vai comemorar ou não, eu quero ganhar de 1-0 todos os jogos e que ninguém comemore o gol e que o meu time seja campeão. O problema é ganhar de 1-0 todos os jogos do campeonato e sem comemorar os gols com o jogador com esse grau de motivação, né? Com esse grau de entrega que nós vimos muito abaixo do esperado lá na Bahia contra o Vitória. E aí, lá é porque o Hélio dos Anjos tinha saído e o Matheus Jesus estava chateado? Não, lá o técnico foi o Hélio dos Anjos. E também o grau de entrega no primeiro tempo contra o Criciúma, também na última sexta-feira. E aí, como é que funciona isso? Não, mas o time está voando e se não comemorar é uma opção do jogador. O problema é que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Quando o cara está pé da vida, está descontente com alguma coisa, o não comemorar é um dos sintomas, mas ele não é um sintoma isolado. É um conjunto de coisas. A cabeça do cara não está legal. A vibração positiva não está legal. Então, tudo isso daí atrapalha o bom andamento, atrapalha, obviamente, tudo aquilo que está sendo planejado e tem reflexo absolutamente direto no desempenho, naquilo que o jogador vai realizar dentro de campo. Basicamente é isso. Então seria bom que isso não acontecesse, seria bom que o time tivesse com uma vibração muito mais positiva, seria bom que o torcedor não ficasse preocupado com esse tipo de coisa, e a gente espera e tem muita esperança de ver no sábado, com grande transmissão da Band+, da TV Bandeirantes, para praticamente todo o Brasil, inclusive para Campinas, em canal aberto de televisão, no jogo da Ponte lá contra a Chape. Espero que o cara que fizer o gol lá, se a Ponte fizer, tomara que faça, que ele vire um Rony do Palmeiras. Que ele saia dando salto mortal, que ele saia dando rabo de arraia, voadora no vento e rasteira em cobra. Aí vai ficar todo mundo mais tranquilo de dizer, poxa, o time novamente está animado. E no Fala Galera de hoje, Alvarino ou Matheus Barbosa? Quem você escalaria como titular no meio-campo do Guarani? Porque o Matheus não jogou lá no Ceará, em Fortaleza contra o Ceará, mas ele agora ganha condição de jogo. Deve estar à disposição. E o Alvarino no meio-campo foi muito bem. Mas aqui não tem discussão. O titular era o Matheus Barbosa. Se tiver em condições, terá ficado fora só um jogo e por contusão. Vem fazendo, fez aquele golaço contra a Portuguesa, aí fez outro gol antológico contra a equipe, na estreia, a equipe do Avaí, e o cara tem que voltar para o time. Ele fez o golaço, mas não jogou bem contra o Avaí, errou muitos passes. Mas tem que voltar, é uma questão de justiça. Ele era o titular, ele não quis ficar fora. Ele ficou fora por uma questão física, e estando recuperado, tem que voltar para a equipe titular. E do Matheus Jesus, já me antecipei aqui, na pauta do lado alviverde, alvinegro, perdão, da cidade de Campinas, eu já tinha me antecipado. E do lado alviverde, sem pestanejar. Se me fosse dado o poder de decidir, por uma questão de senso de justiça e de coerência, eu escalaria sim contra o Ituano na sexta-feira no Brinco, titular estando em condições físicas ideais, o Matheus Barbosa, mas já teria uma outra grande opção para o meio-campo de marcação, para a posição de primeiro volante. Eu já teria uma tranquilidade maior de ter também o Alvarino
à minha disposição e depois, principalmente, de tê-lo visto jogando a bola que jogou, muito boa, muito útil taticamente, muito preciso na marcação e nos passes, na ótima vitória do Guarani de 3-0 no último sábado, lá na cidade de Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, onde o Guarani sobrou na competição e o Alvarino fez uma grande partida. Mas espera um pouquinho. Se está em condições, para mim, deve jogar Matheus Barbosa. Batista. E ouvinte participando, boa tarde. Estranhos são vocês. Não tem notícia e ficam parecendo a Dona Marocas. Vão procurar notícia que interessa para a torcida. Só falam isso na hora do almoço e continuam na mesma tecla. Vocês são bons profissionais. Mudem o foco, por favor. E você, por favor, assine a mensagem. Final do telefone 0180. Olha, Dona Marocas. Dona Marocas é a professora do Chico Bento, né? Turma da Mônica. É, Dona Marocas, a professora do Chico Bento. Ela leciona numa escola pública chamada Vila Abobrinha. E ela é extremamente inteligente. Então, se o seu objetivo era nos diminuir, né? Nos chamando de Dona Marocas, você fez justamente ao contrário. Porque a Dona Marocas, da turma da Mônica, professora do Chico Bento, é extremamente inteligente. Se você ainda não assistiu a Turma da Mônica, basta assistir que aí você vai saber quem é a Dona Marocas. 17h32, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, ouvintes. É Alexandre do Cambuí. Sobre o Alvarinho, o Matheus Barbosa aí na volância aí do Guarani, eu acho que o Alvarinho é o mais indicado. Apesar que o Matheus Barbosa sempre guarda uns golaços, né, pra gente. E falando aí do jogador da Ponte, ele não comemorou porque não tinha ninguém no estádio. Eu acho que essa foi o motivo, né? Valeu, Batista. Valeu, um abraço, muito obrigado. Guilherme dos Estados Unidos. Ninguém paga mais para a CBF do que a TV. E é impossível ver a bola nas transmissões de TV. Se a TV pressionada pela CBF, o patrocinador põe a bola branca. Lá no Ceará ninguém viu a bola do Derek entrando. Aquele canhão que ele mandou. Aqui o ouvinte diretamente dos Estados Unidos. Não falou o local, né? Não disse de onde está falando, mas disse aqui que está nos Estados Unidos. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. 17h34, ouvinte continua participando, mandando para cá as suas opiniões. 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Anote aí, mande para cá. E também um pedido para você esparramar. Vá no serviço onde você trabalha e comunique para o seu colega, para sua amiga. Você sabe que eles gostam de futebol e gostam da Ponte Preta. Sábado, 5 da tarde, Chapecoense Ponte Preta, na tela da Band. Transmissão ao vivo. Vou narrar essa partida aqui na Rádio Bandeirantes, Leandro Boles. E na tela da Band eu estarei narrando. E também estaremos lá com os comentários do Valdemiro Gomes, o Tigrão, e também o Gleger Zorzin. Então você acompanhe a transmissão na tela da Band. Transmissão ao vivo. Começa um pouco mais cedo, 4h20 no pré-jogo. Depois na TV também tem um intervalo inteligente. E depois o pós-jogo. Então acompanhe, fique ligado, porque vai ser muito legal ter a sua companhia no sabadão à tarde, Chapecoense Ponte Preta.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais. Também tem ali em Santa Bárbara do Oeste, divisa, bem na divisa com a Americana. E uma mega loja que você precisa conhecer em Sorocaba. Portanto, Seara é no Iga Atacado. Bandeirantes. Olha, falei aqui do Leandro Bolles. E você lembra, a gente estava comentando aqui, né? Eu disse, vai chegar um momento que o repórter nem vai mais poder ficar atrás dos gols. E o Leandro Bolles, que vai narrar o jogo do Guarani sexta-feira, partida marcada para 21h30. Estádio Brinco de Ouro, está dizendo aqui, ó, na Libertadores já não pode, infelizmente, repórter atrás do gol. Então é isso aí, né? Então não está faltando muito, não, para que a Federação Paulista e a CBF imitem a Confederação Sul-Americana de Futebol, retirando os repórteres de trás do gol. Na Sul-Americana e também na Libertadores, os repórteres têm que ficar na arquibancada. É um negócio ridículo, uma coisa horrorosa. Não tem local para o repórter ficar. Pelo menos, ver como é que são as coisas, né? Às vezes entrega dificuldade para vencer para entregar uma facilidade, né? Aí é o seguinte, o repórter não pode entrevistar, mas a CBF permite que ele fique atrás do gol. Então a CBF, em tese, na comparação com a Conmebol, está fazendo um grande favor para os repórteres, deixando os repórteres atrás do gol. Então é aquela história, né? Vende a dificuldade para poder obter a facilidade e sair por cima da carne seca. É isso que a CBF está fazendo. 17h38, informações. Vamos falar da Ponte Preta, chegando no ar da Bandeirantes. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, chegando com informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. A Macaca que entra em campo no próximo sábado, 5 da tarde, contra a Chapecoense na Arena Condá. A Ponte precisa urgentemente da reabilitação, né? Afinal, perdeu as 2 primeiras partidas até aqui na Série B. Inclusive, na última sexta-feira foi derrotada para o Criciúma em casa, 2-1. Pela primeira vez na temporada, a Ponte perdeu jogando no Majestoso. Não foi diante da torcida, porque a torcida não pôde estar presente. O técnico Felipe Moreira, ainda interino, tem dúvidas, né? Tem problemas para montar a equipe, ainda não sabe com quem poderá contar. Leonaldi e Ramon Carvalho começaram hoje o período de transição, que é aquela passagem do departamento médico para o campo, para sentir no campo, saber as reais condições e para se colocar ou não à disposição para o jogo de sábado. O Fábio Sanches deverá começar esse processo de transição
amanhã na quarta-feira. Somente após esse período de trabalho, também com preparação física dentro de campo, é que o técnico vai saber se poderá contar ou não com esses jogadores para a sequência aí do campeonato para o jogo do próximo sábado em Chapecó. Outra possibilidade é a entrada de Tomás Caíque na zaga. No lugar do Arthur, o Arthur voltaria para sua posição de origem, lateral esquerda, até porque Júnior Tavares não foi bem contra o Criciúma, o Jean Carlos também não entrou bem. Pode ser uma opção aí a entrada do Tomás Caíque na zaga com o Arthur voltando para sua posição a lateral esquerda. Durante a semana a gente vai acompanhar e saber se isso vai acontecer e trazer as informações. Mas hoje, quem concedeu a entrevista foi o novo reforço da equipe da Ponte Preta, o Paulo Baia, jogador que disputou a última Série A2 do Campeonato Paulista pelo Primavera. Ele fala sobre esse acerto, sobre a sua expectativa em vestir a camisa da Ponte Preta na sequência desta temporada. Vamos ouvir o Paulo Baia. É bastante feliz em estar aqui, em estar vestindo a camisa da Ponte Preta, né? Sabemos a grandeza e a história do clube. Espero ser muito feliz aqui, né? Junto com todo o grupo, a alcançar os objetivos da temporada da Ponte Preta, né? E dar muitas alegrias ao torcedor pontepretano. Minhas principais características são a batida na bola e a finalização. É um ponto bastante forte meu, né? Tem também muita dinâmica. Sou um jogador de velocidade. E busco todos os dias estar aperfeiçoando isso aí. E na Ponte Preta não vai ser diferente. Espero dar muitas alegrias aos torcedores com essas minhas características. Paulo Baia, atacante, portanto, que estava no Primavera, atacante de 23 anos, marcou 3 gols na Série A2 este ano. Ele jogou 11 partidas pela equipe de Indaiatuba e agora será a opção do ataque da Macaca. Ele foi revelado pelo Cascavel em 2020. Também acumula passagens pelo futebol japonês, Avaí e Brusque, onde jogou a Série B do ano passado. Ele falou exatamente sobre isso, a experiência que teve nesses clubes e o que aprendeu e o que melhorou também no seu desempenho no futebol, no seu posicionamento, na questão tática, o que ele aprendeu e aperfeiçoou nessas passagens que teve por essas equipes que eu acabei de citar. Cara, depois que eu fui pro futebol japonês, aprendi muito a obedecer o tático, né? E isso eu venho buscando cada dia evoluir mais e graças a Deus estou indo no caminho certo, né? Eu jogo de segundo volante, jogo de meia, mas uma posição onde eu me adapto bastante e o que eu gosto é pelas beiradas, né? Tanto na esquerda, tanto na direita. São um lado meu positivo assim que eu gosto bastante. Esse é o Paulo Baia, né? Outra esperança da Ponte Preta para a sequência da temporada. A Ponte que anunciou um outro atacante, o Thales, 24 anos, ex-Aruco do Paraná. Ele já está regularizado no BID e fica à disposição para o duelo contra a Chapecoense, o 6º reforço para a Série B. Além dele, vale lembrar aqui o Tomás Caíque, né, jogador que inclusive pode começar a partida contra a Chapecoense, lateral direito Anilson, os volantes Samuel Andrade e Luan Martins, além do próprio Paulo Baia, com quem nós conversamos há pouco. A Ponte que tenta conquistar aí esse ponto, né, ou a vitória contra a Chapecoense. A Ponte ela registra o pior início desde que voltou à Série B. De 2018, ano que retornou até o ano passado, a Macaca conseguiu conquistar pelo menos um ponto nas 2 primeiras rodadas, o que já não aconteceu no campeonato deste ano. Por isso é fundamental que a Ponte comece a conquistar pontos, quem sabe já no próximo sábado, fora de casa contra a Chapecoense. Falamos da Macaca aqui no Esporte em Debate. Vamos ouvir a opinião aqui dos comentaristas sobre o Paulo Baia, jogador que iniciou a carreira no Cascavel do Paraná em 2020, quando marcou 10 gols em 27 jogos, chamou a atenção do Ventiforete Kofu, do Japão. Ficou uma temporada lá, retornou 22 para jogar no Avaí, 9 jogos e depois foi repassado ao Brusque, onde fez 17 partidas. E na Série A2 deste ano, como jogador do Primavera, ele que tem 23 anos, marcou 3 gols em 11 jogos. Então tá aí uma mini ficha do jogador para você analisar, meu caro CH, qual que é a sua análise. Gosta do Paulo Baia ou não, em CH? É o que temos para o momento.
É um jogador que fez um campeonato paulista da Série A2 interessante. Eu vi ele jogar. Ele é muito voluntarioso, né? Fogoso, um atleta que não tem preguiça de jogar. É oportunidade. Eu acho que a ponta certa. Ela pensou no mercado vários jogadores com essa característica. O mais recente, o Gé. Apareceu aí do nada e tomou conta da posição. E a gente tem uma grande expectativa que o Gé faça um bom campeonato brasileiro da Série B como centroavante da Ponte Preta. Depende de uma série de fatores, evidentemente. Mas a primeira prova de fogo do Gé, que foi a A2, ele foi muito bem. Vamos ver no brasileiro. Eu acho que o Paulo Baia se encaixa mais ou menos nesse perfil, Batista. Um perfil de aposta, de oportunidade de mercado. E eu faria o negócio, por exemplo. Eu espero que ele se adapte à Ponte. Também depende, como o Gé, de várias circunstâncias positivas para ele. Ele tem que entender o que é realmente ser um atleta profissional. Até acho que ele está num estágio de teste de experiência bem maior do que o Gé. Então a gente torce para que ele se encaixe no contexto da Ponte Preta. Eu faria o negócio e gosto do atleta agora. Ele chega a princípio para uma composição de elenco. E para você, Tigrão, ele que começou bem no Cascavel, né, na primeira temporada 2019, 14 jogos, 9 gols. 2020, 27 jogos, 10 gols. No Japão, 7 jogos, 1 gol. No Avaí, 9 jogos, 1 gol. No Brusque, 17 jogos, 0 gol. E no Primavera, 11 jogos, 3 gols. Começou bem, mas com relação a gol ele veio diminuindo, né, Tigrão? Diminuiu, mas, por exemplo, 11 jogos no Primavera e 3 gols, e 17 no Brusque, nenhum gol. Então ele foi bem mesmo no Cascavel, quando começou. Mas, com relação à penúltima passagem dele por um clube brasileiro, que foi no Brusque, ele deu uma melhoradinha agora na A2 do Paulista, né? Nesse ano. O campeonato que terminou agora aí há 2 semanas, jogando pelo Primavera de Indaiatuba. Então, vamos avaliar melhor. É claro que é um jogador que, nas vezes em que vi pelo Primavera, eu gostei. Dentro de um campeonato, obviamente, que tem as suas limitações técnicas e também um nível de cobrança infinitamente inferior no Primavera, com todo o respeito, com relação àquilo que ele vai receber de cobrança jogando pela Ponte. Mas é que a gente vê, não é um jogador ultra experiente, mas já é um cara aí na faixa dos 23 anos, já com alguma experiência internacional e tendo jogado por várias equipes importantes do futebol brasileiro. Então, Batista, estou dando uma acertada aqui na iluminação, acho que ficou um pouco pior. Então é o seguinte, a gente tem uma expectativa de que ele não sinta muito o peso da camisa da Ponte, que ele não sinta muito o grau de cobrança que ele vai receber e que quando tiver a oportunidade de entrar, que desenvolva bem o seu trabalho. Eu volto a dizer, nas vezes em que vi, gostei, é um cara contundente, rápido, não é um referência, cara de área, não é um artilheiro nato, fazedor de gols, aquele que os números estão aí, você acabou de dar. Mas é um cara que dá boas assistências, que abre espaços, que agride com a bola nos pés a defesa adversária e que tem como principal virtude esse negócio que o pessoal gosta de chamar de 1 contra 1, que é partir com a bola dominada para cima, isso que faz o Guipira, né? Nem sempre com sucesso, às vezes pedala e perde a bola, a bicicleta cai, e às vezes pedala e dribla o adversário. Eu espero então isso do Paulo Baia, que ele não tenha muita preocupação, que ele não sinta muito um peso acima dos ombros dele, maior do que aquele que ele pode suportar pelas cobranças que vai receber, que tenha tranquilidade, que tenha muito juízo, que se dedique nos treinamentos, que procure estar sempre bem fisicamente para ajudar a Ponte aí nessa dura missão que ela tem pela frente de fazer uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. 17h49. Quero dar um recado importante para você, ó. Tá a fim de comprar um carro? Então preste atenção. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance com um PEC Plus
2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. A nova Nissan Frontier Ataque 2023, uma entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e as 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590. Ou entrada, mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela final. Tudo com um faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região de Campinas. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. 17h51, rápido intervalo e voltamos já já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro. Você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella, temporal rende muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem pelo Campeonato Brasileiro, fechamento na segunda rodada, o Botafogo jogando em Salvador venceu o Bahia por 2-0. Após 2 rodadas, Fluminense e Botafogo, os dois times com 100% de aproveitamento na competição. Hoje é dia de Copa do Brasil, terceira fase e a definição dos primeiros classificados às oitavas de final. 7 da noite, Arena Independência, Cruzeiro e Náutico. 8 da noite no Mangueirão, Paysandu e Fluminense. 9h30 em Itu, Ituano e São Paulo. O primeiro jogo foi 0-0. Quem vencer se classifica. E também no mesmo horário, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense CRB.
Amanhã, a definição de mais times que se classificam às oitavas. 7 da noite na Vila Santos e Botafogo, no mesmo horário Sport e Coritiba. Vamos ter às 7h30 Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, Águia de Marabá e Fortaleza, às 8 da noite em Uberlândia, Tombense e Palmeiras, 21h30 América Mineiro e Nova Iguaçu, Flamengo e Maringá, além de Corinthians e Remo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h56, pergunta aqui para o Tigrão. Carlos Batista pergunta ao Tigrão quem ele prefere no ataque como titular contra o Ituano. Bruno Mendes ou Derek? Assinado Sidney Laranjeira, do bairro Jardim Itatiaia. E aí, Tigrão, ouvinte quer saber a sua opinião. Bruno Mendes ou Derek? Um abraço pro Sidney Laranjeira. Até antes, viu, Sidney, e todos aí do Itatiaia, até antes do jogo do sábado lá contra o Ceará, eu defendi a escalação como titular do Derek. Por quê? Porque o Bruno Mendes, mesmo na grande vitória contra o Avaí na estreia, estava rendendo muito pouco nas vezes em que apareceu, como por exemplo no Troféu Independência aí do Campeonato Paulista. Muito pesado, muito fora de ritmo, né? E com muita dificuldade de mobilidade. E aí o Derek, toda vez que vinha entrando bem. E aí entrou contra o Avaí e meteu o gol. E na semana que nos separou entre a estreia e a segunda apresentação, no sábado lá no Ceará, eu defendi que se eu fosse o treinador, escalaria o Derek desde o começo. E aí o treinador, acho até que de forma coerente, porque tinha que dar ritmo e ir melhorando partida a partida o ritmo do Bruno Mendes, ele escolheu, insistiu com o Bruno Mendes. Só que o Bruno Mendes, vendo o tamanho do problema, estou falando do lado positivo da coisa, de uma sombra de muita qualidade, né, chamada Derek, ele já no jogo do Ceará foi bem. Então, eu respondo objetivamente para você dizendo o seguinte: se quando ele estava mal ele foi prestigiado, e depois no Ceará ele fez uma bela partida, participou do primeiro gol chutando para o rebote do goleiro, que foi concluído pelo Isaac, fez o segundo gol, se mexeu bem, foi um dos destaques do time, e aí entra no lugar dele o Derek, que faz um golaço, mas o Derek também fez gol contra a equipe do Avaí. Só que naquela oportunidade o Bruno Mendes não rendeu o que rendeu contra o Ceará. Então, se sem render ele foi mantido, imagine você agora, depois dele ter feito uma boa partida contra o Ceará. Ele vai ser mantido e eu, se fosse o treinador, começaria com ele. Mas teria uma conversinha de pé de ouvido com ele. Diria o seguinte: ô Bruno Mendes, ó, de novo, hein, você é o meu piloto de ataque, você é o meu comandante do ataque. Mas dá uma olhada naquele cara que está ali no banco, ele está jogando muito, hein? Então fique esperto, mas vai lá e boa sorte, vamos ganhar o bicho de novo. É o recado que eu daria, mas eu começaria depois da partida do Bruno Mendes contra o Ceará com ele, também nessa sexta-feira, contra o Ituano, 21h30 no Brinco de Ouro. Batista, a torcida do Guarani em débito com o time, depois dos 2 últimos resultados. Agora a torcida precisa encher o Brinco na sexta-feira. Se a torcida quer que o Guarani suba, a torcida precisa encher o estádio todos os jogos. O Robson Oliveira, Jardim Nova Europa. Eu concordo com você, Robson. Mas há uma reclamação, né? A gente que tem acesso aqui à interatividade com o ouvinte do preço do ingresso. O pessoal está reclamando que 60 e 30 o valor é muito alto. Talvez 40 e 20 seria necessário para levar o público no maior número no Estádio Brinco de Ouro.
Agora o Guarani está mantendo, foi assim contra o Avaí e vai manter esse valor na partida de sexta-feira, 60-30, tá dando uma espantada na galera. Mas eu concordo, a campanha realmente até aqui é muito boa. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Uma pergunta para o CH. Na hora do almoço, falou que a derrota da Ponte não poderia ser creditada ao Felipe. E se tivesse ganho, a vitória seria acreditada a ele? Carlos Cavalcante. Boa tarde, Batista. Opa, só um minutinho, segura aí. É só para que o CH possa ter a oportunidade de responder à indagação aqui do Carlos Cavalcante. E aí, CH, acompanhou o raciocínio aí do Carlos Cavalcante? Sim, sim. Ele que é fã do Giovanni Augusto, adora o futebol do Giovanni. Um abraço para o Carlos. Não seria acreditado a ele, né? Porque não dá para fazer milagre em uma partida. Pode chamar o técnico que for, que com um treino ele não muda o status do jogo do time. Ele ajeita uma coisa ou outra. Agora, com um pouco mais de tempo, aí a gente vai ver, assistir, acompanhar a real condição do técnico da Ponte. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço para você aí, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. O Tigrão tá numa paisagem ali, hein? Invejável aí, o Tigrão é diferenciado, né? Ô Batista, olha, para falar aqui das pautas do programa, no Fala Galera, sobre a questão do Alvarinho ou Matheus Barbosa. Bom, eu disse depois da primeira partida do Guarani, venceu o Avaí jogando em casa numa belíssima partida. Aliás, o Matheus Barbosa fez um baita de um golaço. Provavelmente vai competir aí por uns gols mais bonitos da Série B de 2023. Agora, tecnicamente falando, eu não gostei muito do Matheus naquele jogo, não. Não gostei. Acho que ele estava errando muito passe, transição ruim, estava com uma certa lentidão ali na recomposição, no ajuste de marcação, né, na proteção de primeira linha. Eu não gostei, inclusive disse isso. Depois do jogo, e nos donos da bola também falei essa questão do Matheus. E eu gostei do Alvarinho, cara, jogando ali por dentro, é a posição de origem do Alvarinho, né? Ele que vinha sendo nas mãos, principalmente do Mozart, sendo utilizado muito ali pelo lado direito, uma espécie de terceiro zagueiro, mas ele jogando na função dele ali, eu gostei. Se fosse o treinador do Guarani, o Pivete, eu manteria o Alvarinho, daria mais uma oportunidade, para o Alvarinho de sequência. Ele já está aí há algum tempo, né? Vem quebrando alguns galhos, joga aqui na direita, faz uma espécie de terceiro zagueiro, tal, e nunca teve uma oportunidade de sequência, né? Sempre numa ocasião numa ausência de um jogador, departamento médico, cartão, ele estava entrando. E nunca teve uma oportunidade de sequência como titular. E eu gostei dele, da participação dele, e eu o manteria como titular para os próximos jogos. E sobre a questão do Matheus Jesus no gol marcado contra o Criciúma, a questão da comemoração, Batista, tem alguma coisa estranha, né? A gente tem dito isso durante os últimos dias aí, demissão do Hélio, aliás, a saída do Hélio, né? E o clima realmente tá complicado. Não dá para dizer que é uma maneira do Matheus Jesus estar protestando com alguma coisa a não comemoração do gol. A questão, não tinha torcida no campo, né? Tinha esses aspectos, mas poxa vida, é só puxar aí o histórico dos gols do Matheus, como comemorava, né? E aí faz o gol ali, parece que não aconteceu absolutamente nada. Um gol de empate num jogo duro, difícil, né? E sem dúvida foi um gol importante. Ficou uma coisa estranha no ar. Não dá para dizer o que é, né? Não dá para dizer. Mas eu, como opinião, eu acho que tem alguma coisa assim que nós ainda não desvendamos que está acontecendo dentro do vestiário da Ponte. Sem dúvida nenhuma. Porque não foi só o Matheus Jesus que não comemorou. Os outros também foram ali e tal, né? Deu um tapinha nele, só beleza, tá tudo certo. Mas, pô, numa Série B, faz um gol importante, um gol de empate, jogando em casa. E a atitude que teve os jogadores é muito estranha, viu, Batistão?
Caro Batista, em Porto Alegre, acho que essa lei de repórteres ainda não chegou. Flamengo e Inter, que jogaram domingo, havia repórteres dentro do gramado. Pela TV, foram facilmente vistos. Aliás, no Sul, os repórteres trabalham livremente nos treinos de Inter e Grêmio. Vide rádios Grenal e Gaúcha. Antônio, Centro, Campinas. Não é que o repórter não possa entrar no gramado. Ele não pode entrevistar, né? Ele não pode fazer entrevistas com os jogadores e nem com o treinador. Ele pode, sim, depois que terminou a partida, entrar no gramado, vai para lá, vem para cá e tal. Agora, entrevistar ele não pode. Agora, com relação aos treinos, aí não é determinação da CBF. Aí cada clube tem a sua maneira de esquematizar o trabalho. Aqui em Campinas, os times não permitem acompanhar os treinos, né? Não permitiam durante a pandemia, e aí era uma determinação da CBF, diferente. Agora não existe mais a determinação e as entrevistas são feitas pelos assessores de imprensa. No caso do Guarani, uma vez ou outra, né? No caso do Regis, Bruno Pivetti, quando foi apresentado, aí liberou para os repórteres fazerem a entrevista. E o Guarani também, agora, recentemente, semana passada, abriu lá o treinamento, 15 minutos, mas somente o treinamento físico. Nenhum treinamento com bola foi permitido o jornalista acompanhar. Somente o treinamento físico que, convenhamos, né? Não serve para absolutamente nada. 18:07, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. É o Nilson do Lago. Batista, hoje quero só fazer um desabafo aí, fugir um pouquinho do tema aí do dia. Em relação, tem muita coisa na Ponte Preta que precisa mudar. E vem de longos anos. E, assim, começar pela base. Agora, há pouco tempo agora, esses dias para trás, teve uma peneira aí da Ponte Preta. E, assim, das categorias, teve mais de 200 meninos assim, participando ali. E a gente viu que muitos meninos têm qualidade, têm condições de estar jogando no time, né? E, assim, para surpresa nossa, ali selecionaram ali de mais de 200 meninos, só 10 ou 15 meninos só. E desses 15, pelo que a gente está sabendo, não passou ninguém, né? E a gente viu que tem muito menino de qualidade ali. Então, assim, a dúvida da torcida, né, de quem torce pela Ponte, que quer ver a Ponte, né, melhor. O que está acontecendo na Ponte? Por que não muda? Né? Ficamos sabendo que essa peneira é só para dar uma pressão já nos que estão lá. Porque a gente sabe que tem muita coisa aí por trás aí. Podia, assim, estar entrevistando alguém aí da Ponte Preta, para esclarecer para a torcida aí. É o desabafo, a gente somos torcedor, e é difícil, Batista, é difícil, mas né, não vamos perder a esperança. Abraço. Abraço. Olha, esse negócio de peneira, uma vez eu trouxe um sobrinho, filho do irmão da minha esposa, lá de São Joaquim da Barra. Veio aqui, né, jogar futebol lá, bom de bola, e veio para Campinas, arrumei para ele fazer uma peneira. Fui lá com ele. Não tem condições. 80 moleques lá e aqueles cavalões dando pontapé até na sombra, 15 minutos para cada um. Como é que o cara vai mostrar alguma coisa em 15 minutos, pô? Aí termina, escolhe lá aleatoriamente 10, 12 e tal para ver se... Agora, como escolher, né? Então, mas quem trabalha com isso sabe, só do jeito de bater na bola sabe.
às vezes, o menino fica tímido. Não consegue desenvolver em 15 minutos toda a sua habilidade, todo o seu futebol, ué. Como é que o cara, só se o cara for pitoniza, só se tiver uma bola de cristal, só se ele tiver, né, sei lá, algum contato com o além, para saber que aquele ali, e não teve condições de mostrar, porque em 15 minutos não dá para mostrar absolutamente nada, vai se transformar num grande jogador. Então, peneira é uma furada. Estou falando por experiência própria. Não passou e aí retornou lá para São Joaquim da Barra, esqueceu esse negócio de futebol e foi lá trabalhar lá numa outra profissão. Mas veio aqui, né, queria fazer a peneira, tá bom, então vamos lá, fez a peneira. Um negócio horroroso, sem condições. Aliás, ô Gleger, você, né, que um dia começou vindo lá de Americana aqui para Campinas, como é que você começou? Você fez uma peneira? Não. Como é que foi? Tinha, na minha época, Batista, tinha, aliás tem até hoje, né, as escolinhas municipais dos municípios, inclusive aqui em Hortolândia, aqui a gente tem as escolinhas, né, que tem os meninos, começa lá a partir dos 7 anos, e eu participava das escolinhas lá no time do bairro, comecei a me destacar, o pessoal falou, ó, cara, você precisa ir lá para a escolinha do centro, que nós falávamos, né, que era escolinha, era uma escolinha que era da prefeitura, mas, porém interligada com o Rio Branco de Americana. E aí, cara, fui para lá, passei um teste, não, você treinava e ia ficando. Aí quando o cara pediu o RG, ó, tem que trazer o RG. Aí quando o cara pediu o RG, você ia disputar a competição. Né? Então eles pediram um RG e tal, e aí nós fomos para uma competição em Jales. E nessa competição em Jales, tinha os times todos aqui da região, 15 de Piracicaba, Mojimirim, né, vários times tradicionais, Noroeste, 15 de Jaú, e se eu não me engano, era um dos grandes que tinha lá, era o São Paulo, e na época, Batista, tinha o Pequeninos do Jockey. Acho que o CH aí, que é lá de perto de São Paulo, lá vai lembrar disso aí. Era um time de molecada, time muito tradicional, que disputava aí campeonatos e ganhava, inclusive, tinha muita qualidade, Pequeninos do Jockey. E eu fui convidado pelo Pequeninos do Jockey e pelo Guarani. Aí sim, para fazer aí alguns treinos e tal. E a partir daí fui, o seu Diogo era o treinador. E por que eu fui no Guarani e não fui no Pequeninos do Jockey? Porque meus pais não tinham condição de me levar a São Paulo, onde treinava o Pequeninos do Jockey. Então não, meu pai, não, vamos levar você aqui no Guarani mesmo, porque é mais perto, facilita. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, então a logística era muito ruim. E aí eu fui no Guarani, fiz um treino numa terça-feira, pediram para que eu voltasse na quinta. E na quinta, a hora que terminou o treino, o seu Diogo, né, grande, saudoso Dioguinho, falou para mim, Gleg, vai ter um jogo domingo, de manhã, aqui no CT do Guarani, e eu gostaria que você viesse. Acho que ali foi o teste final. Fui lá no jogo, fui muito bem, e aí a partir daí já começou, já traz os documentos, já começaram a federar. Foi isso, Batistão, em 1987. Você não passou, né, por peneira, então eu até ia perguntar a sua opinião sobre peneira, mas como você não passou, não sei se você quer opinar a respeito disso. Eu quero sim. Então vai. Desde que seja feita com seriedade e os profissionais do clube avaliando, eu acho que é interessante. 80 moleques, 100 moleques, não tem jogando como. 15 minutos cada um, como é que vai saber, pô? Não tem como. Na minha época, sabe como é que funcionava isso? O Guarani, né, soltava alguns olheiros para ver campeonatos aí interestaduais, interregionais. Aí sim. E aí o cara ia lá e, ó, esse menino aqui eu quero, levava. Então, assim, ele ia para um lugar que tinha um campeonato. Mas não você juntar todo mundo, não dá, Batista. Infelizmente, pode ser o melhor profissional das categorias de base. Não tem como. Eu não concordo com isso. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. A refeição deliciosa todos os dias. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas. Buffet completo e também pratos à la carte e pratos executivos.
E aos sábados e aos domingos tem o saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Quer fazer a confraternização aí com o pessoal da sua família, os amigos, ou então o pessoal da empresa? Anote o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. E olha, é o seguinte, fale com João Dias. Ele é o CEO daquele complexo gastronômico na região central de Campinas. Se você tiver um grupo acima de 10 pessoas, ele vai te dar um desconto especial. Então fale com João Dias. Você não vai esquecer o sobrenome dele, porque todo dia estou falando aqui, né? O sobrenome dele é Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. 18h16, intervalo e voltamos já já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h19, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Até no bloco anterior estávamos falando aqui sobre peneira. E acabei de receber uma informação sobre a renovação do contrato do Guarani com o Júlio Morungaba. O Júlio, ele comanda as categorias de base do Guarani, lá em Morungaba.
faz um trabalho sério, faz realmente um trabalho competente. Esse Rafael, que até já participou aí em várias partidas do time profissional do Guarani, saiu lá de Morungaba. Estou citando um, né? Mas tem vários. E aí, estou vendo aqui a reportagem do jornal Morungaba, na tarde desta segunda-feira, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O atual presidente do Guarani Futebol Clube, André Marconato, o ex-presidente e agora CEO, Ricardo Moisés, e o vice-presidente Gustavo Rosolém receberam os responsáveis pela gestão e administração das categorias de base, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 do Bugre, que realizam seus treinamentos em Morungaba. Os professores Júlio Duvado e o Márcio Giovanelli, juntamente com o coordenador técnico Renato Frederico, o Renato Morungaba. Então, parabéns, né, pela renovação, porque conheço lá o trabalho do Júlio, e é um trabalho realmente sério e competente feito lá pelas categorias de base do Guarani em Morungaba. 18h21, ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala. Boa tarde, bancada da Band. Batista, Tigrão, CH, Greger, Jorzinho. Eu acho o seguinte, ô Batista. O campo estava vazio. Falta de pagamento? Sei lá, pode até ser, mas eu creio que aquela jeito comedido dele de comemorar o gol, acho que boa parte foi porque o campo estava vazio e é meio esquisito mesmo você fazer um gol e não escutar o alarido da torcida. Minha opinião é essa. É Norberto aqui do Nova Europa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Alexandre, do Chapadão. Olha, eu acho o seguinte, a respeito do time da Ponte, se os nossos técnicos, né, o Hélio fazia isso, agora o Felipe continuou com a história, parar de colocar o Arthur na zaga e o Luiz Felipe no meio, a gente já ganha 2 jogadores, as laterais já estão resolvidas. No médio volante, põe o Filipinho, o menino está entregando bem, não vejo por que não usar. E na zaga, tira o Arthur, contratou um jogador, tem o Thiagão que está no banco, o Guilherme Souza, que eu nem sei onde anda. Mas enfim, se o Thiagão e o Guilherme Souza aí, o que foi contratado, não dão conta de jogar na zaga, então não sei o que eles estão fazendo aí. Né? Põe para jogar. Agora, se resolver, puser o Arthur e o Luiz Felipe na lateral, já são 2 problemas menos para ele resolver. Abraço. Abraço, João Roberto Neves. Participou aqui através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte tem que manter esse técnico, ele é jovem e tem como professor o seu pai, que foi excelente treinador. Bugrão HSG, brinco lotado sexta-feira. Lotar o Brinco de Ouro é obrigação da torcida bugrina. Ótima oportunidade para estudar o Ituano hoje. O Tigrão é muito ponderado. Experiente, excelente comentarista, Derek e Bruno Mendes, 2 ótimas opções. Contra o Ituano não teremos espaços. Jogo completamente diferente do jogo contra o Ceará. Maurício Grigol. O cara fez 2 golaços pelo Guarani. O titular tem que ser ele, não o Alvarinho. Emerson Pisson. Boa noite, amigos. A Ponte está sendo reformulada dentro e fora de campo. Foquemos em apoiar e incendiar o time. Acabamos de ser campeão. Emerson de Bragança Paulista, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, seja assinante, não paga nada, é de graça e você concorre a ingressos. E lembre-se de ativar
as notificações, porque aí, sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Informações do Guarani, chegando Vladimir Catarino, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre lidera a Série B do Campeonato Brasileiro e volta a campo na próxima sexta-feira, 9h30 da noite, contra o Ituano no Brinco de Ouro, terceira rodada. Lembrando que a venda online de ingressos para essa partida já começou. Apenas, por enquanto, pela internet, ao preço de R$ 60 o ingresso inteiro. A venda para meia entrada ainda não está sendo feita. Quem quiser comprar meia entrada precisa esperar a abertura na bilheteria, que está prevista para começar na quinta-feira pela manhã. A venda de ingressos na bilheteria do Brinco para a partida contra o Ituano. A expectativa é de um grande público, né? O Guarani vem de 2 vitórias muito convincentes, com bom rendimento. A expectativa é para a presença de um bom público na sexta-feira, no jogo contra a equipe do Ituano. Quem concedeu entrevista coletiva, Batista, nesta terça-feira foi o goleiro Tony. Aliás, Tony que foi muito bem nas 2 partidas, inclusive principalmente na partida última contra o Ceará fora de casa. O Tony falou exatamente sobre a sua redenção, né? O Tony que chegou a falhar naquela derrota de goleada para o São Bernardo no Paulista na primeira fase, depois se redimiu, reconquistou a confiança do treinador, a confiança da torcida. Ele fala sobre essa reabilitação, essa recuperação de sua confiança e também do seu rendimento. Vamos ouvir o goleiro Tony. O atleta ele tem que ser forte mentalmente, né? Porque a gente está exposto ao erro em todos os jogos, né? Nós não somos perfeitos. A gente trabalha o máximo para poder chegar à perfeição, mas acredito que é impossível. Então a gente tem que estar preparado todos os jogos, né? Independente da situação, a gente tem que estar com a cabeça erguida. E eu sou um cara que trabalho pra caramba, independente do que aconteça. Sei que vou falhar, sei que vou errar, mas eu tento trabalhar o bastante, o máximo possível para que não venham essas falhas acontecer. O Tony falou também, Batista, sobre esse bom começo de campeonato do Guarani, hein? 2 vitórias em 2 jogos, 100% de aproveitamento e a liderança da Série B. A gente está passando por um momento muito bom, né? O grupo ele tem se fortalecido a cada dia mais, né? Eu sempre quando eu venho aqui eu falo que o nosso grupo é um grupo muito bom, é um grupo trabalhador e um grupo trabalhador está muito perto de chegar ao êxito. Mas relembrando que foram só 2 jogos, né? A gente tem mais 36 pela frente, 36 finais, porque todos os jogos pra gente a gente está encarando como uma final, né? Porque a gente tem um objetivo muito grande, então a gente tem que, jogo a jogo, dar o nosso melhor, né? Pagar um preço. Eu sempre falo que para conquistar uma coisa, não só no futebol, mas na vida também, você tem que pagar um alto preço. E a gente vem pagando o preço muito grande durante a semana, para que quando chegue nos jogos a gente possa dar o nosso melhor. E a expectativa para o jogo contra o Ituano que entra em campo hoje pela Copa do Brasil antes de pegar o Guarani. O Tony fala sobre o que ele espera desta partida de sexta-feira. A gente projeta um jogo muito difícil, né? A gente sabe que na Série B não tem adversário fácil. Todos os jogos são complicados, a gente tem que estar com um nível de concentração o mais alto possível, né? A gente vem preparando para esse jogo, a gente sabe da qualidade do time do Ituano, né? Se não me engano eles jogam hoje pela Copa do Brasil, então a gente vai estar acompanhando, né? Mas a gente sabe da qualidade do Ituano, do elenco que tem lá, do bom momento também que eles passaram e vem passando. Então a gente tem que estudar, tem que ver o que a gente precisa fazer de melhor para que possamos sair com um resultado positivo na sexta-feira. O goleiro Tony falou também, Batista, sobre aquele que acredita, esse bom momento do Guarani, essa boa arrancada no início do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vem trabalhando forte, né? O professor Bruno Pivetti sempre bate nessa tecla que o sistema defensivo não são só o pessoal lá de trás, mas é o grupo todo, né? Os 11 que entram, os 11 titulares, os 5 que entram depois, né? A parte defensiva ela começa lá na frente. Então quando lá na frente, se você está disposto a marcar, a correr, a dar o seu melhor, praticamente as coisas vão dar certo. Então o sistema defensivo ele não é só lá atrás. A gente vem batendo nessa tecla, vem trabalhando e pode ter certeza que o Guarani vai vir muito forte para esse campeonato aí. Por fim, o Tony fala, Batista, sobre as lições que podem ser aprendidas, né, com relação ao Campeonato Paulista, para serem colocadas em prática e os erros não serem repetidos neste Campeonato Brasileiro.
Na minha opinião, a gente fez 2 belas partidas, né, 2 grandes jogos. A gente evoluiu bastante, né, no Campeonato Paulista. A gente tinha meio que uma mania que quando a gente sofria um gol, parecia que já tinha acabado a partida, a gente meio que abaixava a cabeça, né? E contra o Avaí foi completamente diferente, a gente sofreu o gol, mas a gente olhou um para o outro e viu que realmente a nossa equipe estava disposta a correr atrás, a mudar o placar, a sair com a vitória. Isso foi fundamental, né? E tem sido fundamental, né? Então, a cada jogo que a gente não sofrer gol, cada jogo que a gente se dedicar ao máximo, a cada jogo que a gente pagar o preço, pode ter certeza que o resultado ele vai vir. Então, a gente espera aí grandes jogos e poder fazer grandes atuações. Palavras, portanto, do goleiro Tony do Guarani. A expectativa agora, Batista, fica com relação à escalação, né? Quem o técnico Bruno Pivetti vai escalar como titular na partida contra o Ituano? Porque ele tem muitas boas opções. Aguarda a volta do Matheus Barbosa, aguarda a volta também do Bruno José, tem o Derek pedindo espaço ali nas 2 partidas em que entrou, marcou gols, ou seja, são dores de cabeça positivas que tem o técnico Bruno Pivetti para escalar e montar o time para o confronto de sexta-feira contra o Ituano. Ele espera ter força máxima até para poder escalar aquilo que ele tem de melhor para esta partida. O Alvarinho vai continuar no meio-campo, o Regis com certeza começando como titular. São alguns dos pontos de interrogação que o treinador vai ter nesta semana para definir o Guarani para pegar o Ituano na sexta-feira, 9h30 da noite. Relembrando, portanto, ingressos online já estão sendo vendidos, ingressos nas bilheterias a partir de quinta-feira. Nós falamos do Bugre aqui no Esporte em Debate. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre o Guarani, 18h31, Bugre que joga sexta-feira contra o Ituano que joga hoje contra a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil, CH. Uma semana apertada aí para o Ituano, que veio de uma derrota de 3-0, hoje enfrenta o São Paulo que está em crescimento e sexta pega o Guarani. Não vai ser fácil, vai ser uma semana de muito desafio para o Ituano. Nós estamos ainda conhecendo o jeito do Pivetti trabalhar, né? Foram 2 partidas, o Guarani foi muito bem. E eu estou dizendo o jeitão, né? Como que ele modifica, como é que ele implanta o time de começo, qual é a melhor maneira do Guarani jogar, se tem mais do que uma maneira, mais do que um sistema tático, se ele troca as peças ou não, se ele é mais conservadorista, né, colocando sempre o mesmo time titular e variando o jeito de jogar. É muito cedo ainda para avaliar, mas sem dúvida o que nós assistimos contra o Avaí e na partida contra o Ceará credenciam o Guarani na sexta, com todo respeito ao Ituano, como favorito para ganhar o jogo. Favorito porque o time está defendendo bem e o time está atacando com muita objetividade. O time está rápido, e a parte física também, ela surpreende. Eu fiquei até preocupado. Mudança de comissão técnica é sempre muito perigoso para a sequência do trabalho. Mas nitidamente o trabalho neste início já está melhor do que foi feito no Campeonato Paulista. E isso indica que o Guarani, se tiver a mesma aplicação, intensidade e organização que demonstrou nos 2 jogos, ganha o jogo na sexta, Batista. Vamos lá, Tigrão, conte-nos, por favor, a sua expectativa para o Guarani contra o Ituano, sexta-feira, 21h30, com Leandro Boles transmitindo o jogo, diz aí, Tigrão. A expectativa não poderia ser outra que não de otimismo, né? Eu não poderia ter nenhum tipo de expectativa que não de que o Guarani vai ganhar o jogo, apesar de ter no Ituano aí uma espécie de rival meio que fatalista nos últimos anos, nas últimas competições. Parece que essa estatística mostra que nos últimos 4 confrontos no Brinco, o Guarani empatou 1 e perdeu 3, ou seja, o Ituano ganhou 3 e empatou 1. Então, se estatística mandasse em alguma coisa, em retrospecto, eu não estaria tão otimista, mas eu prefiro analisar algumas coisas que vêm acontecendo com o Guarani positivas e de felizes coincidências, né? Por exemplo, pegou o Ceará focado, o Ceará dividido pelo menos entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.
E aí, o Guarani tem algum problema com isso? Não, foi lá e pisou na garganta, atropelou. Agora pega o Ituano, que joga hoje, né? Contra o São Paulo. Copa do Brasil, jogo final, jogo decisivo. Segundo jogo do mata-mata, primeiro jogo no Morumbi 0-0. E agora o segundo jogo, veja, já numa fase adiantada, muito rentável da Copa do Brasil. O Ituano decide em casa contra o São Paulo e está com tudo focado em cima da Copa do Brasil. E terá desgaste físico para enfrentar o Guarani. Se não bastasse a bola redonda que o Guarani está jogando, o esquema muito bem implantado pelo Bruno Pivetti, o rendimento muito alto da maioria dos jogadores, o bom preparo físico, ainda as coisas estão conspirando a favor. Na estreia, o Avaí ainda meio que desarrumado. Depois o Ceará, que tinha jogado na quarta-feira um jogo decisivo pela primeira final da Copa do Nordeste contra o Sport Recife, lá em Fortaleza, e o Ceará ganhou o jogo. Então estava algo que desgastado e pensando na final da Copa do Nordeste. E agora no terceiro jogo pega o Ituano, que enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil. Claro que vai ser uma verdadeira guerra, claro que é prioridade pelo adiantado da competição para o Ituano a Copa do Brasil. E aí o Ituano na sexta virá a Campinas para enfrentar o Guarani. Isso desmerece, isso tira as virtudes que o Guarani apresentou até agora? Absolutamente. Ainda bem que está acontecendo isso, e eu me atrevo a dizer que se o Ceará não tivesse jogado com o Sport e não estivesse na finalíssima agora da Copa do Nordeste, que o Guarani teria vencido do mesmo jeito. Talvez não tivesse sido o passeio que foi, de 3-0, fora algumas oportunidades que poderiam ter ampliado esse marcador a favor do Guarani. Então o time está jogando bem, está encaixado, algumas contratações que chegaram estão indo muito bem, alguns jogadores que estavam mostrando instabilidade, como é o caso do Isaac, estão jogando muita bola. Esse Derek veio da contusão e está voando, o Bruno Mendes está entrando em forma a cada partida, e aí eu não posso analisar de outra maneira que não com muito otimismo, fundamentalmente pelo ótimo momento do Guarani e acessoriamente também acrescentando o fato de que o Guarani está pegando equipes que estão disputando competições paralelas e que desgastam fisicamente e que tiram o foco. E daí? Isso é um problema do Ituano. E eu acredito que, apesar da estatística recente muito favorável ao Ituano nos confrontos contra o Guarani, que o Guarani vai ganhar a terceira. Vai ganhar a terceira e vai ganhar jogando bem, vai ganhar se apresentando com muita qualidade. Então, essas indefinições do time, para mim, não existem. Ele vai começar com o Bruno Mendes. E ele vai começar com o Matheus Barbosa no meio-campo. E nas demais posições, são os jogadores que vêm atuando com uma zaga muito segura, com laterais jogando muita bola. Ah, essa é outra polêmica. O lado esquerdo da defesa do Guarani, o Mike. Me parece que, tecnicamente, o Porfírio é mais jogador. Só que, a exemplo daquilo que eu falei agora há pouco no programa, com relação ao tamanho da sombra que o Bruno Mendes está tendo, e essa sombra tem nome, e o nome dela é Derek, e aí o Bruno Mendes está se coçando, e é assim mesmo no futebol, o Gregor sabe disso, o CH sabe disso. Na lateral esquerda acontece a mesma coisa. O Porfírio entrou em duas. Deu 2 assistências para gol. Contra o Avaí, assistência para o Regis, que efetua o cruzamento e sai o segundo gol. Contra o Avaí, estava empatado, 1-1, no momento mais instável do Guarani na partida. E no segundo jogo, sábado passado, lá em Fortaleza contra o Ceará, ele dá uma bola doce para o Derek avançar, fazer uma leve diagonal e soltar um canudo com a bola azul, que ninguém nem viu entrar. Esse é outro absurdo dos organizadores, mas eu não sou fabricante de bola, não sou eu que sou responsável e nem sou do marketing da CBF. Agora a bola azul com gramado verde e à noite dá licença, né, compadre? Dá licença, né? Eu não queria ser goleiro nunca. Bola é branca, pô. Desde o tempo do Capotão, que ela era avermelhada, ela era um vermelho assim, ferrugem. Quando acabou aquilo lá, desde quando o mundo é mundo, a bola é branca. Para jogo diurno ou noturno. Mas esse é um problema que não me cabe aqui
comentar e nem tentar ter uma solução para ele. Pancada do Derek, golaço, gol mais bonito dos 3 que o Guarani fez lá no Ceará, bola de novo do Porfírio. E aí? Começa com o Porfírio ou começa com o Mike? Essa é uma bela história. Só que o Mike também, a exemplo do Bruno Mendes, que tem a sombra grande chamada Derek, o Mike também viu o tamanho da sombra que ele tem chamada Porfírio. E jogou bem também contra o Fortaleza. Então, no que é que a minha crença me sinaliza? Em qual direção que a minha crença me direciona? Me mostra o caminho, me mostra a projeção do time que o Guarani vai jogar? Fácil. É o mesmo time que iniciou contra o Ceará com uma mudança. Volta Matheus Barbosa e sai o Alvarino, que foi bem. Mas o Matheus Barbosa tem que ser mantido como titular, porque saiu numa partida por contusão e se estiver em condições de jogo tem que voltar. É o que eu penso aí, Batista, e acredito, assim, convictamente, na terceira vitória do Guarani, porque o time embalou, as coisas se encaixaram e quando isso acontece, normalmente a sequência é muito, extremamente positiva. Olha, o retrospecto no total, Guarani e Ituano, estou com números do José Ricardo Mariolani. 18 vitórias tem o Guarani em 36 jogos. 8 empates e 10 vezes o Guarani perdeu para o Ituano. Marcou 49 gols e sofreu 42. No brinco, 15 jogos, 9 vitórias do Guarani, 3 empates e 3 derrotas. O Guarani marcou 22 gols e sofreu 13. Tem um saldo de 9. Portanto, né? O Guarani leva vantagem no retrospecto geral, mas no brinco a vantagem do Guarani é bem maior, né? Perdeu 3, empatou 3 e ganhou 9. Ô Batista. Oi, Tigrão. Eu só falei do retrospecto mais recente. No geral, nós temos. Claro que a vantagem é gigantesca, não há nem termo de comparação entre a história, enfim, as conquistas. O Ituano tem um valor muito grande, é um bicampeão paulista, mas não há termo de comparação na história. É isso que eu queria dizer. Revelação dos jogadores, o tamanho do clube, investimento, etc, etc. Então, no retrospecto geral, a gente já tinha informação. Eu só me referi ao retrospecto mais recente. Essas 3 vitórias aí que você colocou, no geral, no Brinco de Ouro, elas aconteceram agora, de 2021 para cá, salvo engano de minha parte. Ou seja, ultimamente, o Ituano tem sido um adversário fatalista demais contra o Guarani. Ainda assim, com todo respeito à história linda e à tradição e aos títulos importantíssimos do Ituano, eu ainda acredito convictamente em vitória bugrina na sexta-feira. Gleger Zorzin, a sua expectativa também para o jogo de sexta-feira, Gleger? Bom, expectativa é sempre muito boa, né? Mas eu não vou dar todo esse favoritismo, não. Eu acho que o Guarani vai enfrentar uma equipe muito equilibrada. Na minha opinião, hoje vai engrossar para o lado do São Paulo. Hoje ainda nós estamos na terça-feira. O jogo é na sexta-noite. Então, assim, dá tempo do pessoal se recuperar. E se o Ituano vem com um bom resultado hoje, ele vai vir para cima do Guarani com certeza, né? Ele teve um mau resultado jogando lá contra o Tombense, 3-0, aliás, foi inesperado, inclusive. O Ituano deve vir com tudo, né? Vai vir com tudo para cima. Então, eu não vou dar todo o favoritismo, não. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. A equipe do Ituano cresceu demais depois da chegada do Gilmar. É um time que merece muito respeito. Agora, o Guarani está numa crescente, né? O Guarani está jogando um futebol convincente, digamos assim. Tem um ajuste ou outro para fazer, mas eu acho que a sequência, a continuidade e inclusive no caso do Alvarinho, que pode ser uma das dúvidas aí, eu manteria o Alvarinho, sim. Manteria o Alvarinho. Para mim está mais preparado do que o Matheus.
Pra mim, não é porque o Matheus fez um gol que o cara mostra que é titular absoluto, não é nada disso. E eu percebi um Guarani mais móvel, mais leve no meio de campo, jogando com o Alvarinho. Então por isso eu manteria o Alvarinho sim. Daria oportunidade de sequência, inclusive, para ele. Que eu acho que o Alvarinho já está aí há algum tempo, né, sempre tapando buracos. Entra aqui, um jogo aqui, não vai jogar o lateral, vou colocar o Alvarinho, fechando ali como um terceiro zagueiro. E ele não teve uma oportunidade de sequência, jogando na função que é dele. É no meio de campo ali que é de volante. Ele foi muito bem no jogo. Então, e o Matheus, apesar de ter feito o gol, não foi bem. Não foi bem no jogo. Então são duas análises para você definir quem pode ser o titular. E ele teve essa análise, né? Porque um fez um gol, mas foi mal. E o outro jogou muito, né? E ganhou o jogo também. Então, por esse aspecto, eu manteria o Alvarinho no meio de campo. Mas, assim, não é questão de dizer que, olha, o Guarani é favorito, olha, o Ituano é favorito. Não. É um jogo muito equilibrado e pela sequência positiva do Guarani, se jogar o futebol que está jogando, pode ganhar. Isso é fato. Mas o jogo vai ser duríssimo. Porque o Ituano quer se recuperar na Série B, vem aí de um jogo na Copa do Brasil hoje, um jogo decisivo, jogando em casa, tem totais condições de vencer e passar em cima de um favorito, de um grande, né, que é o favorito. E eu estou acreditando muito nisso, por tudo que vem fazendo o Ituano. E agora o Guarani precisa, né, vai estar com o pessoal, dá tempo do Pivete dar uma ajustada aí no time, ajustar em alguns momentos, em alguns detalhes ali que o Guarani precisa ser ajustado, mas o Guarani vem sem dúvida nenhuma jogando muito bem. Então, Batista, é isso. Não tem favoritismo, mas se o Guarani continuar nesse ritmo, nessa crescente, tem tudo para vencer o jogo. 18h46, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ei, você aí, você que está ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM. Beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Ituano e São Paulo, terceira fase da Copa do Brasil, valendo vaga para as oitavas. Lembrando que no primeiro jogo foi 0-0 no Morumbi. O provável Ituano do técnico Gilmar Dalpozo com David no gol, Jonathan Silva, Claudinho, Matheus e Yuri, Lucas Siqueira, Eduardo Persson, José Aldo e Ian Rolim, Paulo Vitor e Quirino. Já é o time do São Paulo com Rafael no gol, Rafinha, Orejuela ou Natan, Arboleda, Beraldo e Patrick, Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo, Luciano e Caleri, a equipe do técnico Dorival Júnior. A bola rola no estádio Novelli Júnior, 9h30 da noite, com a arbitragem de Anderson Daronco. Auxiliares Bruno Bosquilha e Jorge Eduardo Bernardi. O árbitro de vídeo será Antônio Adriano de Oliveira. Bola rolando, Copa do Brasil, terceira fase, 9h30 da noite. Tem Ituano e São Paulo. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. O programa termina mais cedo hoje. Tem Voz do Brasil às 19 horas, porque tem futebol em toda a rede, Ituano e São Paulo. Olha, vamos ouvir aqui o Bruno Mendes. Ele deu uma entrevista e o Bruno Mendes vai falar aqui na Bandeirantes. Ele que marcou o gol, marcou um golaço, ele deu uma assistência e marcou um gol na vitória de 3-0 Guarani contra o Ceará. Né? Bruno Mendes. Uma honra poder estar falando com vocês. Estou muito feliz. Essa minha volta ao Bugre, né? Cria da base. É a terceira passagem. Isso é o fruto do trabalho, né? A gente começou bem. Era importante começar bem a Série B. A gente sabe que é um campeonato difícil. Porque tem 38 rodadas. Cada jogo é uma final pra gente. E a gente sabe que é longo aí. Isso só agradecer também ao professor que chegou, nos ajudando bastante. Ao nosso grupo também, que é bastante forte, bastante unido. Isso daí a gente tem demonstrando dentro do campo, né? E é jogo a jogo, passo a passo, os pezinhos que a gente tem muito aí para dar alegria ao torcedor bugrino. Vamos lá, Veloso. Aí, Bruno Mendes falando conosco. E atenção, você que está me ouvindo agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte, na hora que você liga o limpador de para-brisas do carro, ele limpa mesmo? Ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso, é porque a palheta do limpador está ressecada e já passou da hora de trocar. Passa lá na Rocha Autopeças. Eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carros. Você vai pagar baratinho e você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue trocar. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedades de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Encontre o link, o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor e peça o orçamento.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h55, agora tem o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata aí, CH. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é citado como alvo para comandar o Nice da França. Se você fosse o técnico português, você permaneceria no Palmeiras ou iria para o Nice? Ou aguardaria uma nova proposta para a Europa? Aguardaria uma nova proposta para a Europa. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Também, igual, idêntica. Eu acho que o Nice, com todo o respeito, é uma espécie assim de Juventus na França. E para você... eu aguardaria uma nova proposta. E para você, Gleger? Eu também aguardaria uma nova proposta. Jornal Espanhol destaca momento ruim do Renier. Ex-Flamengo, está na Espanha. Qual o conceito do atacante? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo em Gleger? Regular. E para você, Tigrão? Regular. E você, CH? Regular. Quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil? Ituano ou São Paulo? Jogo de ida 0-0. Atlético ou CRB? Jogo de ida 1-0 para o CRB. Cruzeiro ou Náutico? Jogo de ida 1-0 para o Náutico. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você os palpites. Avança São Paulo, Cruzeiro e Atlético. E para você, Gleger? Ituano, Cruzeiro e Atlético. E para você, CH? São Paulo, Atlético e Cruzeiro. Repita. Cruzeiro, Atlético e São Paulo. Perfeito. Olha, notas do dia. Rames Rodrigues recusa a proposta do Botafogo. Colombiano rejeita a primeira oferta por achar salário fixo baixo. John Textor, que é o CEO, né, o gestor, pretende dar nova investida pelo meio-campista. Presidente da CBF confirma espera por Ancelotti até maio. Cita plano B. Só quero colocar o plano B em prática a partir do momento que o plano A não der certo. Presidente da UEFA cogita levar a final da Champions aos Estados Unidos. Alexander Seferin admite que é possível fazer decisão do torneio fora da Europa. O mercado norte-americano é visto como atraente. 30 segundinhos para cada um. Começo com você, Gleger. Alô, Gleger. Qual é o tema que você escolhe? Deu pau no Gleger. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolhe? Essa questão da UEFA aí, né? Você vê que para copiar boas ideias, os caras têm uma dificuldade muito grande. Mas para fazer M, os caras têm uma facilidade gigantesca. Tá aí a UEFA fazendo a mesma M que a Conmebol, tirando a final da Champions League do continente europeu para levar para os Estados Unidos. Mas é mercado, tá? Para com isso, pô. Vai lá depois, faz um torneio caça-níquel lá, faz a Copa do Mundo lá. Mas a Copa da UEFA, ou melhor dizendo, a Champions League, não. Eu acho que é uma imitação do que não deu certo na Conmebol. Perfeito. E você, CH? Eu quero falar sobre o Carlo Ancelotti, e eu acho que a CBF está certa. Eu esperaria até maio pelo Ancelotti. Se ele dizer efetivamente não, aí coloca em prática o plano B. E o plano B é Diniz ou Abel Ferreira, que também acho que está mais ou menos por aí. Não foge muito por aí, não. Abraço, CH. Boas férias. Obrigado, um grande abraço, até a volta. Obrigado. Batista. Oi, Gleger.
Voltou, é a pecinha que está atrás do computador aqui, viu, Batista? Desculpa aí. Vamos lá, 15 Ô, Batista, segundos. a Ramer Rodrigues recusa a proposta do Botafogo. Estava escrito nas estrelas isso, né, Batista? Estava escrito, alegando salários baixos. Então, assim, eu 19 horas. acho que tá tudo certo, deixa pra lá. Valeu, gente. Grande abraço. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 25 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia. Em viagem à Espanha, presidente Lula tem encontro com empresários para apresentar oportunidades de negócios. E afirma interesse em aumentar parcerias com o segundo país do mundo com mais investimentos no Brasil. As condições estão dadas para aprofundar mais nossa cooperação econômica e comercial. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Dia Mundial de Luta contra a Malária. Ministério da Saúde lança campanha de prevenção à doença. Ciência e tecnologia para que o Brasil continue como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Vamos falar sobre o trabalho da Embrapa, que completa 50 anos esta semana. Tema da entrevista ao vivo com o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Celso Luiz Moretti. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Você sabia que os nossos alimentos produzidos no campo são consumidos por gente de todo o mundo? Só para você ter uma ideia, 1 em cada 4 produtos do agronegócio em circulação no mundo é brasileiro. É o que diz o levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa